A nossa estrutura de educação não lhe cabe lhe dar o raciocínio lógico de repensar sobre o seu dia. São apenas milhares de informações que chegam pelos livros, pela internet, que o nosso cérebro não é mais um cérebro, é um computador. Mas todas essas informações adiantam de quê? Se continuamos só, se continuamos amargos com as nossas fraquezas. E não devemos deixar essa doutrina perder o seu caminho. Devemos lembrar o esforço dos espíritos que transitaram por milhares de anos na eternidade, na nossa humanidade, trazendo seus conhecimentos, e deveremos jogá-los fora agora? De maneira nenhuma. Nós que já passamos dos 50 anos, lembramos que as nossas principais matérias ainda eram um pouco do latim, da filosofia, era o francês que determinava na escola o saber. Hoje, meus irmãos, nós temos aí 2 professoras para cada aluno, para cada matéria, mas efetivamente nenhuma conhece de nada. No passado tínhamos aquela professora que nos acompanhava durante os 8 anos da escola. Ela sabia português, matemática, geografia, línguas. Era aquela mãe que nos conduzia pelo caminho da cultura. Mas hoje nos perdemos na falta de educação. E se nos perguntarmos por que Kardec foi o grande codificador? Esse pedagogo que foi considerado na França o homem do século, o homem da humanidade, porque trabalhou 50 anos da sua vida voltado à disseminação da educação. Ele falava que apenas um ser educado poderia ser livre, porque ele seria capaz de escolher o seu próprio caminho e de fazer o seu próprio caminho. Aquele que não tem educação, aquele que não está ligado à questão do conhecimento, ele não tem caminho a trilhar. Ele não tem como escolher, apenas a aceitar aquilo que a sociedade lhe impõe. Muitas vezes, irmãos cogitam: cadê a fé espírita? Aquela fé salvadora? Não é essa fé que existe, queridos. É a fé que nos faz, a cada dia, intensificarmos nossos conhecimentos, não só na doutrina, no Evangelho do Cristo, no seu dia a dia, na sua filosofia real, do perdão, do amor, da caridade, mas também naquilo que podemos realizar pelos nossos braços. Entendermos que o trabalho que deve ser melhorado por nós, deve ser efetivado no nosso desempenho profissional, na nossa vontade de mudar, de evoluir. Não devemos entregar à doutrina aquilo que faz parte de nós. Não devemos passar para os espíritos aquilo que devemos realizar em nós. Sem dúvida, a doutrina está aqui com os nossos amigos espirituais, para nos abraçar quando passamos por aquela porta, para nos dar ânimo, para no momento da vibração nos enchermos de energia, porque o que eles querem, nós continuamos com os nossos professores, mas professores desencarnados. São professores que pegam na nossa mão todos os dias e tentam nos conduzir ao caminho do bem, a trilhar um caminho da ética, trazido por Spinoza, trazido por Emmanuel Kant, na sua razão pura, dizendo que o homem deve ter a razão divina, procurar o seu bem pela própria consciência, como a doutrina espírita nos diz no Livro dos Espíritos, que a consciência é a nossa divina justiça. Não é Deus que nos julga, mas a nossa própria consciência. Sem dúvida nenhuma, são apenas 154 anos. Mas se não efetivarmos o exercício da aplicação dessa doutrina real, ela se perderá pelo caminho, como se perdeu o islamismo, como se perdeu o cristianismo e tantas outras religiões, como se perderam tantas sociedades secretas, como se perderam tantos impérios,
como um dia foi a Grécia, como um dia foi Roma, como um dia foi França, como um dia está sendo Estados Unidos, como poderá ser a China e, por que não dizer, poderá ser o Brasil. A espiritualidade maior, justamente, pois como celeiro do mundo, essa pátria, que sem dúvida nenhuma Humberto de Campos nos traz. Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, porque aqui seria a nação que abarcaria todos os espíritos. Todos nós vivemos um dia na África, na Europa, mas que nos demos a chance e a sorte de estarmos nessa sociedade em que somos um país alegre, agradecidos a Deus por estarmos aqui, mas também um pouco irresponsáveis. Temos em nós, temos para nós todas as belezas naturais, um país que nos dá tudo. Se plantarmos, tudo temos. Se procurarmos um amigo, encontraremos. É uma nação que, quando saímos lá para fora para ver Nova York, Itália, não importa, qualquer parte do mundo, mas quando voltamos a esta pátria, percebemos que aqui é a nossa casa, é o nosso lugar, porque aqui é a humanidade, porque aqui é a amizade, porque aqui é o celeiro do amor. E não podemos deixar que aquilo que nos cabe divulgar, aquilo que nos cabe vivenciar, para enfrentarmos esses novos tempos, que na realidade não são novos tempos. O que a doutrina nos diz não são novos tempos, mas o que ela quer de nós são novos homens, novos espíritos. Só enfrentaremos o velho tempo quando sermos jovens verdadeiramente em espírito. Como vamos enfrentar as dificuldades aí de fora? Se continuarmos agindo com os preconceitos que trazemos de outras encarnações, devemos dizer um basta. Devemos todos os dias abrir o livro dos Espíritos e procurar nele o celeiro da nossa sustentação, a nossa alimentação espiritual. De entendermos que o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu primeiro capítulo, diz lá: eu não vim destruir a lei, mas vim fazê-la cumprir. Não somos contra ninguém, mas devemos manter os nossos princípios. Devemos estar em nós a efetividade da justiça, do amor e da caridade. Tivemos aí tantos célebres amigos, como o nosso querido Chico Xavier, que veio efetivar a máxima do Cristo, da caridade, pela sua psicografia, pelo consolo da comunicação dos mortos. Ah, meus irmãos, quanta dádiva foi depositada em nós. Apenas 154 anos para recebermos do alto algo que seja ferramenta real para realizar um novo tempo. Não cabe-nos discutir um novo tempo, mas cabe-nos sim enfrentar com dignidade, com força, esses novos tempos, mas nascendo em nós um novo homem. É isso que nos convida a doutrina espírita, a divulgá-la, a travar com ela uma parceria, uma cumplicidade maior, de darmos a ela a certeza que não deixaremos que ela morra pelas influências, que a mesma coisa aconteceu com o cristianismo, o catolicismo, o islamismo e tantas outras religiões. Se pensarmos, se voltarmos atrás, que o nosso Kardec toma o nome de Kardec porque assim foi um monge druida. Naquela época era uma religião vitoriosa de espiritualidade. Trouxeram a nós os ensinamentos dos óleos essenciais, da cura pelas ervas, da efetivação da natureza, mas se perderam porque não tiveram um lado racional para poder enfrentar aqueles que pela maioria usam a força bruta. Somos minoria, meus irmãos. Seguir o Cristo não é fácil. Seguir a doutrina espírita não é fácil. A cada dia uma porta larga nos convida aos prazeres da vida. Nos convida ao abandono do Cristo, a não pensarmos
para no nosso futuro. O que desejamos para o nosso futuro? O que desejamos para o nosso futuro está no agora. Sabemos que é difícil. A dor nos aflige o coração. As dificuldades, a briga, a nossa maneira ainda infantil de tratarmos com os nossos filhos, com os nossos irmãos. Confundimos as coisas. Ainda somos crianças que na psicologia humana ainda carecemos de tanta ajuda. Deixamos que os nossos filhos, os adolescentes de hoje, dominem os nossos pensamentos. Porque aquilo que não tivemos, queremos dar por ignorância a eles. Sofremos tantos e não queremos que outros sofram por nós. Kardec já nos dizia, ninguém sofre pelo outro, ninguém pode tirar a dor do outro, mas apenas comprazer-se com ela. Dar a mão a quem precisa, mas não tomar o lugar do outro. E erramos porque às vezes queremos tomar o lugar do outro. E é essa doutrina que, sem dúvida nenhuma, nos faz repensar. Nos faz trazer, no ano de 2011, a certeza de que este mundo não acabará em 2012. É só olharmos para a história, voltarmos atrás, observarmos com retidão e com raciocínio o que tudo aconteceu no passado. Sem dúvida, hoje somos o melhor da nossa vivência. Esse espírito individualizado, que sem dúvida nenhuma trilha um caminho duro, difícil, mas que sem dúvida nenhuma pode ser vitorioso. Mas não podemos jamais ceder espaço àqueles que querem confundi-los, vender a nós uma sociedade que não nos pertence, porque a nossa sociedade real é a sociedade espiritual. Estamos aqui como peixes perdidos, mas respiramos mesmo à noite quando dormimos e voltamos à nossa pátria espiritual. Nos encontramos com aquele que amamos, com os nossos mentores queridos que nos dizem: filho, vá até o centro espírita, continue o seu tratamento, faça um curso de médiuns, porque não basta apenas depois receber, mas nós queremos que você ceda o seu tempo, porque a gente só se cura quando a gente tem a capacidade de dar. Nós só podemos receber quando temos a capacidade de transmitir ao outro aquilo que a eternidade nos deu como ganho, como intelectualidade, como raciocínio e como lógica.